Senhor Presidente, senhores deputados, Dr. Evgeny Casares, cumprimentá-lo antes de mais e dizer-lhe que, pelo menos da minha parte, não precisa de estar tenso, que eu noto alguma tensão, portanto esteja à vontade, que da minha parte não necessita dessa tensão. Mas estamos aqui para fazer perguntas e esta história do novo banco é uma história muito importante para todos os portugueses e para os contribuintes portugueses e, portanto, a primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer, aproveitando a sua vinda cá, é se nós ocultarmos do contrato de venda e do contrato do mecanismo de capital contingente as partes que eventualmente respeitem aos segredos comerciais, estaria em condições de hoje aqui dizer que autoriza da sua parte a divulgação destes contratos aos contribuintes portugueses, sem prejuízo de eventualmente perguntarmos também ao Fundo de Resolução se ele aceita? Há um acordo entre o Fundo de Resolução e a Nani Holdings e nós temos que cumprir com as nossas obrigações contratuais. E se a Nani Holdings também concordar, omitindo-se a matéria sujeita eventualmente a sigilo bancário ou a segredos comerciais, poderíamos divulgar esses contratos, quer o SPA, quer o contrato do mecanismo de capital contingente? We would need to review the agreements again. Temos que rever os acordos. Não me lembro todas as cláusulas e quais são as cláusulas que não devem ser divulgadas. Tenho que rever a informação de novo. Não me recordo. Mas podemos rever isso e voltar aqui à Comissão. Então, mais rapidamente, permita-me que, em nome dos contribuintes portugueses, eu lhe dirija este pedido de que possam analisar essa questão e, em articulação com o Fundo de Resolução, finalmente tornar conhecido o contrato de venda e o contrato do mecanismo de capital contingente, omitindo nesta fase aquilo que eventualmente seja matéria sujeita a segredo comercial ou bancário. Julgo que para todos os portugueses isso era muito importante e eu acho que a Nani Holdings, atendendo a todas as notícias que têm vindo a sair a público, compreende a importância dos portugueses conhecerem estes contratos. E, portanto, deixo-lhe esse pedido para que possam analisar e depois dar conhecimento ao Parlamento da vossa decisão e, eventualmente, depois também da posição do Fundo de Resolução. Referiu-nos que a Lone Star também adquiriu um banco alemão há 12, 13 anos atrás. Também existiu um mecanismo de capital contingente nesse processo? I don't believe so. Não, não havia. Acho que não. Eu não trabalhava para a Lone Star nessa altura. Mas também acompanha a gestão desse banco? That's true. At the moment, there is no Sim, kind of neste momento não há qualquer estrutura semelhante ao CCA, ao Acordo de Capital Contingente, e não houve também na altura da aquisição. Mas já passou bastante tempo. Não há nada agora que eu trate agora que tenha conhecimento de uma estrutura desse. Muito bem, obrigado. As suas responsabilidades, portanto, eu, pelo que percebi, enquanto Presidente da Nani Holdings, também exerce funções na Hudson Advisors e a pergunta que eu gostava de lhe fazer, porque para mim isso pelo menos não ficou claro, é se também na Lone Star exerce algum tipo de função em alguma empresa, consultoria, aconselhamento estratégico ou o que quer que seja.
Portanto, a sua função na Nani Holdings é, no fundo, prestar implicitamente um serviço à Lone Star, porque representa a Lone Star no Conselho Diretivo ou na gestão, na gerência, na administração da Nani Holdings e nada mais do que isso. Bom, the functions at Nani As funções na Nani Holdings até hoje têm sido limitadas. Nós, aliás, temos que rever os nossos compliance com várias questões com as entidades reguladoras, temos que verificar todo o compliance com os rácios de capital, isto de uma forma contínua, temos que preparar o relatório de contas, temos que preparar as contas, delegamos quem vai votar na Assembleia Geral de Acionistas do novo banco, mas ou seja, de certa forma este é o papel que eu tenho no interior da Nani Holdings. As suas funções são essencialmente técnicas e, por acaso, dá-se a coincidência de também ser presidente da Nani Holdings. Portanto, para exercer as suas funções não precisava de ser presidente da Nani Holdings, bastava ser um técnico ou um consultor a trabalhar para a Nani Holdings ou para a Lone Star. Nani Holdings being... Ora bem, a Nani Holdings é uma entidade regulamentada, tem que ter órgãos adequados, tem que ter um conselho de administração, tem que ser um comitê de auditoria, que a Nani Holdings tem, de facto, mas o meu papel é no Conselho de Administração e estes são, digamos, deveres que devem ser atendidos pelos membros do Conselho de Administração. Ou seja, eu não acredito que estas funções pudessem ser exercidas por uma parte Poderia externa. eventualmente existir um representante da administração da Lone Star que assumiria as funções de gestão da Nani Holdings e depois o Dr. Evgeny Casares elaboraria os documentos e as análises técnicas de verificação dos rácios de capital, etc., que seriam necessários. Poderia ser assim. Eu faço-lhe esta pergunta e eu explico porquê. Porque a sensação que nos dá, ou pelo menos que me dá a mim, é que, uma vez que não tem um papel determinante na gestão ou na orientação estratégica para o novo banco, na definição de objetivos, até objetivos adicionais para lá daqueles que já estejam fixados no plano de reestruturação, o seu papel aqui não é um papel que para mim seja totalmente claro, apenas por isso. The bank, Ora, no novo banco tem um governo de governance, tem um conselho de administração, tem um conselho de fiscalização de 9 membros, com 4 representantes de Lone Star e 5 membros com muitas responsabilidades, com muita experiência, aliás. E com uma reputação, evidentemente. Por isso as decisões são a grande maioria das decisões são tomadas a esse nível. É claro, na Assembleia Geral dos Acionistas, em que a Nani Holdings está representada, mas no final há um número limitado de questões ou de matérias que vão às reuniões dos acionistas, no cotidiano, nas decisões estratégicas, designadamente a aprovação do plano de negócios. Essas decisões são tomadas ao nível do banco e isso está evidentemente em linha com o corporate governance, com o modelo de corporate governance que nós temos e é assim que deve ser. Quando ocorre o processo da venda, é definido um plano de reestruturação que depois teve que ser aprovado pela Comissão Europeia, pela DGCOM, por causa dos auxílios de Estado. Esteve envolvido na definição do plano de reestruturação?
E a Hudson Advisors terá estado? I don't know. Não sei. Ok. Foi definido no mecanismo de capital contingente um valor de até 3,89 mil milhões que cobria um conjunto de ativos, que representa mais ou menos metade do valor de referência líquido destes ativos em junho de 2016, que era de 7,8 mil milhões de euros. Como é que foi definido este valor, uma vez que assessorou este processo? As far as I remember, it Tanto was quanto me lembro, foi com base nas negociações diretas do Fundo de Resolução e o Lone Star. Mas esteve envolvido nessas negociações ou não? Ou sabe quem é que esteve? when I was at the Deutsche Bank. Quando eu trabalhava na Deutsche Bank, eu fazia parte da equipa que assessorava o Fundo de Resolução e a transação, e as pessoas, principais pessoas com quem a equipa interagia era Sérgio Monteiro e João Freitas. Repito, Sérgio Monteiro e João Freitas. Neste mecanismo de capital contingente foi definida uma data de referência, 30 de junho de 2016. E o que acontece é que, como foi definida esta data de referência, isto veio a permitir, pela circunstância de existir o reconhecimento nos meses seguintes e no ano seguinte de sucessivas perdas, isto veio a dar ao novo banco uma folga de capital, porque poderia acionar o mecanismo de capital contingente substancial. Por que esta data de 30 de 6 de 2016? Eu acredito que a informação no processo de venda foi fornecida no dia 30 de junho de 2016. Conseguinte, quem apresentou a proposta basou sua análise com base na informação, na data da análise, da informação que foi recebida, na data em que a informação foi recebida. Por isso, conseguinte, tornou-se na data de referência. Sentido fixar o valor final do balanço do banco para efeitos de venda mais próximo da data da venda? Não seria mais realista? Eu teria imaginado que isso implicaria ter que atualizar toda a informação, ou grande parte da informação, no data room, e isso levaria ainda mais tempo. Existiu alguma proposta alternativa apresentada para gerir estes ativos maus, ativos tóxicos do novo banco, para além do mecanismo de capital contingente? I'm not sure. Não estou certo. Eu peço para repetir a pergunta. Com o processo da venda, a existência do mecanismo de capital contingente, mas poderia haver outras soluções, que era isto ficar de fora, não entrar no balanço do novo banco, ser canalizado para um veículo especial que iria gerir estes ativos. Por que é que foi esta a decisão? As far as I remember, there was an evolution of this mechanism. Houve uma evolução do mecanismo durante a fase de negociação. Contudo, tanto quanto me lembro, foi sempre dentro do mesmo conceito, digamos. No mesmo conceito, mas com mais ou menos detalhes. Okay. Em algum momento a Nani Holdings ou a Lone Star, que seja do seu conhecimento, equacionou injetar mais dinheiro próprio no novo banco? Ou está disposta a fazê-lo? I don't think I got the translation. Quero que repita. Eu repito.
Portanto, em algum momento a Nani Holdings ou a Lone Star equacionaram injetar mais dinheiro no novo banco ou estão dispostos a fazê-lo? Alguma vez isto foi conversado? I have not been part of these discussions. Não, eu não fiz nunca parte das discussões desse género. Apologies. At which stage do you mean? Like now or? Em que fase? Nesta fase? I have not been part of Não, não fiz parte. such discussions. Muito bem. O Fundo de Resolução não participa nas decisões de gestão, não participa no Conselho de Administração do novo banco e foi criado um mecanismo em que eventualmente pode impedir a venda de determinados ativos. Existe uma comissão de acompanhamento e um agente de verificação. Tanto quanto nos é dado a entender, foi a Comissão Europeia que impediu a presença do Fundo de Resolução na administração do novo banco. Eu gostava de saber qual é a vossa posição sobre isso, o que é que defenderam na altura? I don't think there was a translation either. Como? Eu acho que falei português, mas se quiserem traduzir para o português, por mim tudo bem. É melhor esperarmos um bocadinho para ver. Sim. Portanto, estavam a traduzir o português para o português, é isso. Para de inglês para português, está a traduzir também de português para inglês. Ok, temos o ok. Faz favor. Obrigado. Ia perguntar então, o Fundo de Resolução não participa na administração do novo banco. Portanto, quanto nos é dado a entender, isto foi uma decisão da Comissão Europeia, da DGCOM. E a Lone Star não era contra a participação do fundo na administração, portanto, terem um lugar, eventualmente, representativo do capital com que o Fundo de Resolução ficou. Confirma isto, qual era a vossa posição da Lone Star à data, se é que a sabe, uma vez que a data necessariamente não estava na Lone Star, mas... I can make a factual comment on this. Ora bem, posso fazer comentário factual, digamos. Eu acredito que o acordo de acionista, certain governance acordo para social, estipula determinados direitos para o Fundo de Resolução, que foram acordados entre a Lone Star e o Fundo de Resolução. Contudo, quando o processo de aprovação da transação foi levado a cabo pela Comissão Europeia, eu presumo que a Comissão Europeia tenha pedido para ser exercido algum requerimento, mas eu não fiz parte. Objetivos fixados pela Nani Holdings ou pela Lone Star diretamente ao novo banco para lá do plano de reestruturação? Would you be able to repeat your question? Apologies. Eu vou pedir para ser mais claro, se faz favor. Portanto, a pergunta que eu coloquei é se tem conhecimento de a Nani Holdings ou a Lone Star terem fixados objetivos estratégicos para o novo banco para lá daquilo que está previsto no plano de reestruturação. The bank has developed. Ora bem, o banco desenvolveu um plano de médio e longo prazo, penso eu, para os 3 anos, que prevê o banco o regresso do banco aos lucros, e nós apoiamos esse plano. O plano foi desenvolvido com o input do Conselho de Administração, do Conselho de Fiscalização, e nós acreditamos que tem muita experiência e por conseguinte apoiamos o plano. Ou não? What do you mean by accelerated? Mas o que é que quer dizer com acelerado? Poderiam ser cumpridos na linha do tempo mais tarde e que foram antecipados.
Estamos sempre a falar da venda de ativos, não é? Okay. Compreendi. Ora, o banco prepara todos os anos um plano para os 3 anos seguintes, que é discutido nos diferentes órgãos, e pelos diferentes órgãos, eu penso que tanto aos acionistas, como para o Fundo de Resolução e a Nani Holdings, e eu não acredito ter estado em alguma discussão, participado em alguma discussão em que se falou de aceleração do plano relativamente a qualquer outro plano. Não. Muito bem. Eu agora vou-lhe colocar um conjunto de perguntas tipo ping-pong. E aquilo que eu lhe pedia era, portanto, partindo do pressuposto que me estou sempre a referir à Lone Star, à Hudson Advisors e à Nani, as perguntas que eu lhe coloco são estas. Alguma vez angariaram investidores para comprar ativos do novo banco? No, Não. Tanto quanto eu sei, não. E eu gostaria de destacar o seguinte, que qualquer transação está revelada nas contas e aqui está demonstrado que não houve qualquer venda de ativos ou a qualquer parte relacionada. Direta ou indiretamente? I presume Presumo que há algumas definições relativamente ao que é considerado uma parte relacionada ou não. E não houve nenhuma transação ou transações em linha com essa definição. E eu acredito que as partes relacionadas, ou a linguagem do novo banco, é uma das linguagens mais rigorosas entre o setor bancário da Europa. Já foi reforçada essa definição. Houve uma revisão por parte dos reguladores no momento da aquisição e, por conseguinte, é uma linguagem muito rigorosa, uma política muito rigorosa, digamos. As mesmas entidades, algum administrador ou ex-administrador, procurador ou ex-procurador, cliente ou ex-cliente, colaborador ou ex-colaborador, empresa participada direta ou indiretamente pela Lone Star, Hudson Advisors ou a Nani Holdings adquiriram alguma vez ativos do novo banco? To the best of my knowledge, no. Bom, However, tanto quanto eu sei, não. Mas eu não sou o compliance officer do banco. Essa análise é feita pelo próprio banco e deve ser o do departamento de compliance do banco responsável. Eu não tenho conhecimento. Eu estou a tentar escrutinar todas as hipóteses possíveis. É como se fosse probabilidades, combinações e arranjos, não é? Alguma vez a Lone Star, diretamente ou indiretamente, adquiriu ativos, a Lone Star ou a Nani Holdings? Alguma vez a Lone Star, a Nani Holdings ou a Hudson Advisors, que seja do seu conhecimento, direta ou indiretamente, adquiriu ativos vendidos por investidores que os tinham adquirido previamente ao novo banco? Nani Holdings does not have. Ora, a Nani Holdings não tem ativos a não ser os 75% do novo banco. E eu acredito que a Hudson Advisors, tanto quanto eu sei, a Hudson Advisors de Portugal também não tem ativos. Contudo, eu não tenho um papel de administrador na Hudson Advisors de Portugal e, por conseguinte, está fora do meu alcance, das minhas responsabilidades. Todas as hipóteses.
A Lone Star, a Hudson Advisors, a Nani Holdings ou alguma empresa de que tenha conhecimento, direta ou indiretamente, participa, aconselha ou é parceira de negócio das seguintes entidades: Fundo Americano KKR, Grupo Americano Waterfall Asset Management, Grupo Davison Kemper, Grupo Anchorage e Grupo Cerberus. I got KKR, Anchorage. Se não se importar, repetia os nomes das entidades, por favor. Management, Davison Kemper, Anchorage, Cerberus. To the best of my knowledge, no. Tanto quanto eu sei, não. É possível, do que eu percebi da estrutura da Lone Star, na cúpula do grupo Lone Star participam investidores, nomeadamente fundos de pensões. É possível, por exemplo, que um fundo de pensões, apenas no plano das hipóteses, que um fundo de pensões que integra o fundo Lone Star seja também participante num destes fundos que eu acabei de referir? I'm not aware of it. Bom, eu não tenho conhecimento, não tenho informação a esse respeito. Mas não é impossível de acontecer, certo? Again, I do not. Repito, eu não sei relativamente aos fundos, relativamente aos investidores institucionais, não sei, e que fornecem fundos à Lone Star, ou que têm fundos, e de conselho eu não posso especular. Concluindo... Não é? Permita-me a mim que especule, então. A determinada altura, na operação da venda da carteira Sertórios, existiu um senhor chamado Byron Haynes, que teve ligações passadas ao fundo que adquiriu a carteira Sertórios. Isto foi público e, enfim, pode afetar de forma reputacional a reputação do novo banco. A Nani Holdings alguma vez viu este tipo de coisas? Preocupou-se com isto? Bom, eu li sobre o que está a dizer nos jornais. Eu penso que é da responsabilidade do departamentos pertinentes, designadamente no banco, avaliar estes riscos e depois ao departamento de compliance do novo banco, e com base em todos os outros relatórios de auditoria que foram publicados pela própria Deloitte, no Ernst & Young, eu não acredito que haja uma única indicação nesses relatórios de que tenha havido quaisquer transações, party transactions, de que tenha havido alguma ação incorreta por parte de quem quer que seja relativamente à venda de ativos a Sertórios. É o que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Existe um litígio com o Fundo de Resolução, o novo banco e o Fundo de Resolução, que tem a ver com a aplicação da IFRS 9, a sua aplicação integral. A Nani Holdings, o senhor, a Lone Star, a Hudson Advisors, enfim, todas estas entidades que colaboram na ligação com o novo banco, alguma vez deram indicação para implementar totalmente estas normas contabilísticas, ou integralmente? To the best of my knowledge, Bom, the bank... tanto quanto sei, o banco tinha a intenção de implementar, sim. Contudo, havia um certo nível de oposição a este respeito por parte do Fundo de Resolução e, em resultado disso, há um processo de arbitragem que está em vigor entre o Fundo de Resolução e o novo banco, a este respeito. Mas nunca deram indicações para implementar integralmente estas normas contabilísticas? Uma vez que a Nani Holdings aprova as contas do banco? Not from me. Não, da minha parte, não.
E visto que a Nani Holdings só tem 2 diretores e o outro diretor não está envolvido ativamente em nada relacionado com o novo banco, eu presumo que não tenha havido ninguém na Nani Holdings, não. Se uma empresa que gerisse desse prejuízos sucessivamente, distribuía lucros ou previa a distribuição de lucros à administração dessa empresa? Eu vou-lhe pedir para repetir, se faz favor, a pergunta. Se gerisse uma empresa ou fosse detentor de participações sociais dessa empresa e ela desse sucessivamente prejuízos, distribuía prémios, não era lucros, prémios, à administração dessa empresa? Peço desculpa, já troco os lucros com os prémios. I would like to speak about specific situation rather than Prefiro falar de situações específicas em vez de falar de if I may, I geral. think with respect to Relativamente I suppose that you are referring to the bonuses eu which penso que were se está a referir aos bónus, aos prémios que foram, compensation which has been defined ou for the a compensação que foi definida pelo Conselho de Administração do Novo Banco. É isso que se deverá estar a referir, imagino. Bom, isso é da jurisdição do Comitê de Remuneração do Novo Banco. O Comitê de Remuneração da Remuneração é um subcomitê do Conselho de Fiscalização e toma decisões, avalia, toma decisões, repito, relativamente à remuneração a atribuir aos membros do Board. Os estatutos do Comitê de Remuneração são públicos e os estatutos estipulam que terá que ser feita uma análise com base em KPIs, pré-acordados e por aí adiante. Ou seja, eu penso que, com base nessa avaliação, por parte da administração e com base nos KPIs, eu realmente não participo nessas discussões ou nessas análises, nem sequer sei quais são os KPIs, os Key Performance Indicators. Eu penso que, com base nesses KPIs, o Comitê de Remuneração terá concordado On that level of compensation. Um nível de remuneração só ou de para compensação. clarificar uma coisa, eu não estava a falar do novo banco. Se quiser... eu não estava a falar do novo banco, eu estava a falar de uma empresa hipotética, se desse prejuízo, imagino que tinha mais de 1.000 milhões de euros de prejuízo essa empresa, se distribuía prémios à administração dessa empresa. Não estou a falar do novo banco, uma empresa hipotética distribuía lucros. Bom, eu acredito que depende no número de fatores e de variáveis. Por exemplo, a capacidade de uma entidade poder contratar pessoas qualificadas e de boa reputação, neste caso de quadros, por um lado, e infelizmente estamos a perder a ligação. Needs to fulfill, for example, the compliance with the restructuring plan, the compliance with the commitments, which are quite extensive. Again, I don't know what the KPIs are. However, one needs to consider overall assessment of the board, and I would like to again outline that. While you are completely right that there have been significant losses. Enquanto houve perdas, essas perdas confirmadas pelo relatório da Deloitte e de outros, essas perdas estão relacionadas, ou estavam relacionadas com ativos, na maioria dos casos, que tiveram origem antes do novo banco existir. Por isso, não é
the fault of the management that those A culpa assets da administração que esses ativos are on the balance sheet. estão no balanço do banco. Só vou fazer uma observação final e uma pergunta. Eu agradeço-lhe a sua resposta e vi que desenvolveu a sua resposta de forma mais detalhada do que a resposta a todas as questões anteriores, porque eu percebo a dificuldade em justificar, mas eu respeito isso, eu percebo a dificuldade em justificar a distribuição de lucros a uma empresa que dá mais de 1.000 milhões de euros de prejuízo. Vou-lhe lançar apenas o último pedido, que foi por onde eu comecei, e gostava de sair daqui tranquilo, sabendo que vai levar esse pedido no pensamento e que depois nos reportará aquilo que tiver a dizer sobre essa matéria. Pedimos à Nani Holdings que autorize a divulgação do contrato de venda e o contrato do mecanismo de capital contingente. E se quiserem omitir dados de natureza comercial ou bancária, nesta fase em que estamos, pois muito bem, omitam, mas os contribuintes portugueses querem conhecer estes documentos. E isso era muito importante. É esse o pedido que lhe faço. Obrigado. Algum comentário? Thank you very much. We'll of course return Muito to you on obrigado. this point as soon as we can. Voltaremos a si logo que pudermos. Muito bem. Sr.